Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que nós ouvimos até aqui. Que felicidade. E nós sabemos que o Senhor ainda falará conosco, Pai, através da Tua palavra. Aquieta o nosso coração, controla o nosso espírito, a nossa alma, para que hoje nós possamos receber de Ti a parte, o maná que nos cabe, Senhor. Pai, é tão bom ouvir e ver as manifestações da Tua glória de diversas maneiras, mas sabemos que o que nos edifica também é a Tua palavra, Pai. Que haja uma liberdade no Teu Espírito essa manhã e que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero ler 2 textos antes de ler o texto que eu vou pregar. E é interessante que eu também vou pregar dentro do texto que o Carlito trouxe aqui, de Atos 2. Mas antes eu quero ler 2 textos com vocês. A Bíblia diz assim em Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Efésios capítulo 5, versículo 14 em diante diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios. Agora presta atenção: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos, 2 textos que são textos que nos despertam para algo, para uma prática além do somente ouvir. O Espírito tem me falado muito sobre uma igreja que pratica mais a palavra do que entende somente. E esses textos têm mexido muito comigo, ao meu coração, por muitas vezes nós vamos adquirindo conhecimento, todos os domingos aqui, uma palavra é semeada na tua vida e depois confirmada nos GCs, e é muito bom isso, e nós vamos crescendo e crescendo, mas a pergunta é: o que nós temos feito com o que Deus tem derramado sobre nós? Os 2 textos falam de uma reprovação por Deus daqueles que recebem, mas não praticam, ou daqueles que recebem e ficam angustiados, dormindo, paralisados. Há algum tempo a Poema, nossa aqui, Poema Acre, recebeu uma palavra de Deus, que era um ano de ativação, um momento de ativar pessoas. E de verdade, eu creio que Deus está até acelerando isso. Ontem eu olhava já, e é incrível, porque eu olhava cada um que estava chegando na Poema, e eu já falava assim: nossa, eles têm muito para derramar, meu Deus do céu. Daqui a pouco ele vai estar derramando, e não é por estar fazendo alguma coisa, é porque carrega algo muito precioso, e às vezes nós ficamos lá adormecidos, e só na base do conhecimento. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Quem nós somos na parábola dos talentos que é dado? Nós estamos enterrando, nós estamos multiplicando. O que nós estamos fazendo com tantas coisas que Deus tem feito? E até quando? Desperta, é uma palavra que Paulo usa à igreja.
Desperta tu que está dormindo, desperta, é hora de acordar. E eu sinto um despertar de Deus para todos nós. Porque o sono é muito atrativo, tem pessoas que gostam de dormir e ficar ali no aconchego, mas Deus fala, chegou uma hora de nós não sermos mais somente ouvintes. Queridos, nós não fazemos parte de um bom teatro. Nós não fazemos parte de uma boa apresentação. Nós somos um corpo que precisa estar ativo. Porque senão nós vamos nos entrando numa sonolência e daqui a pouco nós estamos parados e morremos. Então desperta tu que dormes. Então sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então esses textos começaram a vir ao meu coração e eu lembrei de um texto de Atos, capítulo 2, que o Carlito trouxe ali, faz parte do texto que eu vou ler. Então, na verdade, o Carlito leu do 17, nós vamos até o 16, para entender algumas coisas. Então abra comigo em Atos capítulo 2, versículo 16. Não, versículo 1. Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um som de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e de todas as partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos falar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro se levantou-se como os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí entra no que o Carlito falou. Queridos, olha, nós precisamos entender um pouco o contexto histórico, para que a gente entenda a grandiosidade dessa passagem. Aqui, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o povo alguns estão reunidos por uma promessa, que seria derramado o Espírito sobre toda a carne, e eles estavam ali crendo e aguardando um movimento que seria uma virada, um movimento que seria a inauguração de uma nova era, a era do Espírito. Um ponto de mudança, um ponto de transformação, um ponto de virada de página.
E esse momento vem e nós chamamos, por causa da festa que acontecia, a festa de Pentecostes, o momento do Espírito ser derramado sobre toda a carne, como as profecias tinham sido feitas. Eu gosto muito de João Calvino quando ele diz que ele vê Pentecostes como o momento em que o Espírito é derramado pública e poderosamente para a edificação da igreja. Então não é qualquer momento que nós estamos nesse texto, é um momento histórico para a igreja, é um momento de transformação, é um momento de plenitude do Espírito, é um momento que traria algo novo e tão maravilhoso. Será que nós estamos conseguindo viver esses momentos hoje? Será que nós estamos conseguindo participar de tudo aquilo que Deus tem derramado para o nosso tempo que se chama hoje? Será que nós temos, porque Deus não cessou, querido. Deus não parou de operar, de fazer sobrenatural, de fazer milagres, prodígios, sinais, de trazer algo novo, de mudar famílias, de trazer uma nova história para lares, para pessoas que viviam presas no pecado, ainda continuam se libertando e vivendo uma nova vida. Nós estamos vendo isso, mas estamos participando disso? Que estágio nós estamos? Será que nós vemos tudo o que acontece e quem somos nós? E o tema dessa mensagem é: vivemos ou deixamos passar? Vivemos ou deixamos passar o que Deus está fazendo? Se isso aqui for o tudo de Deus para você, querido, nós estamos perdidos. Se domingo de manhã, ou domingo à noite, ou um GC, for tudo o que eu vivo de Deus, deixa eu falar, você não está vivendo tudo que Deus tem para você. Deus ainda continua derramando do Espírito, Deus ainda continua fazendo com que nós vivamos momento no meio da dor, que você vê o Espírito se manifestando, mas será que estamos participando disso? Esses dias o Irã me impactou. Não sei se todos sabem, Deus recolheu a mãe do Irã esses dias. Na sexta-feira nós estávamos ali como presbitério, e eu falava assim, a mensagem que o Irã mandou no grupo fez com que eu não cancelasse o presbitério, a reunião. Porque ele falou, hoje Deus levou a pessoa mais incrível que conviveu comigo, mas em momento nenhum a morte para ele causou ira e revolta. É claro que como seres humanos nós sentimos a partida daquilo que é humano, mas porque nós somos participantes do que o Espírito tem feito, nós conseguimos entender que hoje a morte já não mais venceu, Jesus já venceu. Nós falamos isso domingo passado. Isso se torna prática, querido. Olha só, nós cantamos aqui e temos que tomar cuidado com o que cantamos. Você cantou, se tiver que chorar eu vou chorar, se tiver que gritar eu gritarei. Aí a gente grita assim, se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Será? Não é o será do meme não, tá? Não, vocês não vão me ver pulando e chutando o ar. Nunca verão. Gabriel, nessa você não me pega, filho. Será? Eu falei que não ia dançar, a Dona Graça profetizou que eu ia dançar, eu dancei. Mas será não dá, né, queridos? Mas será que nós estamos percebendo que é o Espírito que faz?
Será que Ele pode contar com aquilo que nós falamos? Será que nós estamos sendo só ouvintes ou praticantes? Se tiver que humilhar o teu espírito, você vai humilhar? E quando Deus manda você renunciar para que outros tenham razão naquilo que você acha que não tem razão, isso é humilhar o teu espírito. Querida, agora é difícil falar será, porque lembra. Oh, meme. Carlita, é a geração Z que estraga nós. Mas o Influa vai consertar essa geração em nome de Jesus. Será? Putz. Gente, não presta atenção nisso. Vamos para o Espírito, senão nós estamos perdidos. Vamos voltar aqui para o Espírito. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem dado, com as promessas? Aquilo que aconteceu era uma promessa de Atos 1:8 também. Ficai, pois, em Jerusalém até que do alto venha. E aquilo que é prometido veio, mas todos participaram? Nem todos participaram. Deus tem derramado uma nova fase nessa igreja. Será que todos têm participado? Deus quer fazer algo sobre essa casa e sobre Rio Branco. Será que nós vamos viver e estamos vivendo tudo isso, querido? E presta atenção, que interessante isso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um som de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eu estava lendo esse texto e Deus começava a falar ao meu coração: é dessa maneira que eu continuo trabalhando, é dessa forma que eu continuo trabalhando. Mas minha igreja às vezes não ouve, não pratica isso. O cumprimento de Pentecostes já veio, mas a estrutura do trabalhar de Deus continua até agora. E o Espírito Santo foi me iluminando nesse texto aqui, eu fiquei preso nisso aqui. Olha que interessante. Chegando o dia remete a uma promessa. Deus ainda continua nos prometendo. A tua família será bendita no Senhor, os teus filhos serão benditos no Senhor, você viverá coisas maravilhosas. Deus é um Deus de promessas, um Deus de aliança, e temos vivido isso. Então ele começa dizendo: chegando o dia de Pentecostes. Que dia era esse? O dia profetizado por Joel, o dia falado por Jesus. O que tem nos impedido de viver promessas de Deus? Depois ele continua: estavam todos reunidos num só lugar. O que Deus tem operado remete muito a um senso de comunhão, de fazer parte de uma família. Queridos, de verdade, nós queremos, em nome de Jesus, que pessoas não caminhem sozinho. O que Deus fez envolveu as pessoas, estavam reunidos num só lugar. Deus continua operando coisas na unidade. E às vezes nós sabemos que somos corpo, mas não praticamos o ser corpo. Queridos, às vezes, se você tirar uma pelezinha do canto da unha aqui, ela vai doer tanto o corpo inteiro. Tem hora que dá dor de cabeça, principalmente os homens, que é mais fraco para dor, né? Pelo amor de Deus, teve uma vez que eu lasquei o cantinho assim, saiu a pelezinha. Que dor insuportável. É igual para nós, a gripe para o homem é muito diferente da gripe para a mulher. A gripe para a mulher sempre é uma coisa leve, para nós deixa de cama. Mas será que o corpo entende que ser corpo é isso? Ou nós somos só ouvintes?
Então tem coisas que nós precisamos entender. Deus continua sendo um Deus de promessa, mas Deus continua sendo um Deus que reúne e derrama. Reúne e derrama. Por mais que você queira viver sozinho, Deus escolheu um corpo para você viver. Por mais que você pense, você não é nada, querido, nós somos. Eu conversava ontem, muito legal, numa mesa no Elcom. A pessoa falava assim, em um determinado momento eu queria viver lá na minha casa, eu e Deus. Não existe isso. Não é para viver o que você quer viver, é para viver o que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu um corpo formado por muitos membros, diferentes uns dos outros. Essa palavra não desce redonda, desce quadradinha, dói. Mas não é do nosso jeito. E de verdade, querido, hoje é uma das pregações que eu não vou falar mais manso que tem visitante. Não estou me importando muito com as tuas expectativas, hoje não. Porque nós precisamos ser praticantes, muito mais que ouvintes, queridos. E de repente, veio do alto, do céu, de repente é viver coisas que estão no tempo de Deus e não no nosso tempo. O Lê fala uma frase que eu gosto muito, ele fala, demora muito para o de repente de Deus. Deus continua fazendo as coisas no tempo dele, não no nosso tempo. Mas será que nós estamos preparados para isso? Olha como Deus continua ainda operando. Veio do céu um som. Deus continua fazendo sons do céu, sobrenatural. Ainda os céus governam sobre nós aqui na terra. Ainda nós vivemos, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Nós ainda somos aqueles que temos expectativa com aquele que vem do alto. Queridos, a igreja precisa continuar vivendo o sobrenatural. Temos que voltar a viver mais milagres, mais sinais, mais poder de Deus. Temos que tirar tanto o entendimento humano e nos abrir para aquilo que é divino. Querido, nós só apresentamos bebê, mas Deus quis hoje que nós apresentássemos duas crianças, porque Deus não cabe no protocolo humano, Ele é Deus. Mas muitas vezes não estamos participando disso, por quê? Veio do céu um som como de um vento forte, e encheu toda a casa no qual estavam. Eles estavam aonde? Eles estavam reunidos num lugar. Mas por quê? Porque em Atos, eles ouviram, ficai em Jerusalém. Porque eu vou derramar. Nem todos ficaram, mas um grupo permaneceu unido. A unidade por obediência, não por afinidade. Você tinha uma programação muito melhor para fazer domingo de manhã, querido. Para a tua carne. Mas a obediência no Espírito fez com que nós estivéssemos unidos aqui. E por que nós não estamos vivendo tudo isso? E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E tinha gente de todos os cantos. E eles começaram a ouvir no seu próprio idioma. Sabe o que significa isso? Que Deus ainda opera algo que não vai atingir só os de dentro, mas vai atingir toda a terra. Nós estamos vivendo isso, queridos. E o que nos impede de viver isso?
E eu quero falar sobre 3 posturas de pessoas diante. Eu já falei isso algumas vezes nas pregações, mas hoje eu quero focar nisso aqui. Nós podemos encarar aquilo que Deus está fazendo de 3 maneiras, como foi encarado tudo que Deus fez nesse ambiente. E a primeira maneira está lá no versículo 12, que diz que todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Sabe o que nos impede de ver e viver, de nos tornarmos praticantes e não só ouvintes? Porque nós não estamos percebendo, mas uma armadilha do inimigo é nos tornar bons observadores. Queridos, nós vemos o mover, nós reconhecemos que algo está acontecendo, mas nós não nos envolvemos de verdade. Nós batemos ali e olhamos: uau, que legal, mais 50 poemeiros. Uau, o que Deus está fazendo nos cultos. Mas acaba isso aqui, nós só fomos perplexos. Nós só ficamos impressionados. Deixa eu falar algo. Deus não quer nos impressionar, Deus quer nos transformar. Essa é para o corte, hein? Deus não quer apenas nos impressionar. Deus, Ele quer nos transformar. Queridos, aqueles homens, eles olharam e falaram assim: uau, olha tudo que está acontecendo. Eles não são de uma região, por que todo mundo está ouvindo na sua própria idioma? O que é isso? Sabe por que eles perguntaram o que é isso? Porque o ficar perplexo, o ficar admirado, não transforma o interior. Nós sempre observaremos, nós podemos vir aqui domingo após domingo, nós podemos estar aqui culto após culto e ser, agora eu vou entrar em outra, hein? Sabor crente. Nós podemos parecer, nós podemos usar camisetas, nós podemos falar: sou de Jesus, nós podemos dizimar até, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos vir nos cultos, bater palma, cantar, mas ser um admirador do Cristo e não ser transformado por Ele, porque Deus não quer que nós olhemos e fiquemos perplexos. Uau, olha tudo que está acontecendo. Por isso que eu li o texto de Tiago. Nós não podemos ser ouvintes somente, mas praticantes. Tem pessoas que sabem falar de Jesus, sabem explicar Jesus, mas não apresentam Jesus como seu amigo que está com ele, caminhando dia após dia. Sabe a referência, sabe até os textos bonitinho, mas quem é Jesus para você? Eu amo ir à igreja, mas como você sai dessa reunião determina se você só está perplexo e admirado. Aleluia. Tem um teólogo chamado John Stott. Ele escreveu num dos livros dele uma frase que eu amo: admiração sem resposta é insuficiente diante da revelação de Deus. Querido, isso é forte demais. Não sou eu, viu, que falei isso. Stott falou: admiração sem respostas é insuficiente diante da revelação de Deus. Qual a resposta você dá diante de quem Deus é?
Qual é a resposta que você dá? Não sejam ouvintes, mas praticantes. Nós precisamos responder à presença, querido, muito mais do que admirar. Ficar admirando não faz você se tornar uma pessoa transformada. Qual é a resposta que você está dando diante de tudo isso que Deus está operando? Qual é a resposta que você está dando como um membro aqui da Poema Acre, por tudo que Deus está fazendo? Ah, mas eu não me sinto envolvido. Então se envolve, pelo amor de Deus. Ninguém vai te impedir. Fala com alguém, ah, mas não me deu atenção. Fala com outro, e vai outro e outro. Eu quero fazer parte, mete o pé na porta, empurra, entra. Mas se torne participante, por favor. Vá para um GC, faz alguma coisa. Porque você precisa responder. Isso eu estou falando como igreja, mas agora como pessoa, indivíduo, como filho de Deus. O que você tem feito com tantas bênçãos que tem derramado? Com tanta palavra que você tem recebido? Como você tem reagido a isso? Aqueles homens participaram da maior inauguração da era do Espírito que houve na terra. E eles ficaram só admirados. E no final de tudo eles perguntaram assim: o que isso quer dizer? Querido, nós não podemos correr o risco de no final da nossa jornada falar: o que quer dizer mesmo ser igreja? O que quer dizer mesmo ser filho de Deus? Nós não somos simpatizantes, nós fomos filhos. Nós não somos simpatizantes pelo Evangelho, nós somos feridos por Ele, transformados por Ele. Então, esse grupo descarta, querido. Pelo amor de Deus, descarta no sentido, você não será esse grupo. E esse grupo é o mais perigoso. Esse grupo são os religiosos. Eu ia falar um negócio, graças a Deus. Outro grupo, está lá no versículo 13. É o grupo esses caras estão bêbados, eles estão tomando vinho. Olha lá, olha como eles estão falando, tudo enrolado. São os que zombaram, os que rejeitaram o que Deus está fazendo. E agora nós vamos conversar, porque achamos que às vezes nós não somos esse e corremos o risco de ser. Não encaixava na lógica humana de um grupo que via tudo que Deus estava fazendo. Pessoas falar num idioma e outros entender em outro idioma. E quando não encaixa naquilo que eu entendo, eu rejeito e pior, difamo. Eu não aceito para mim e eu torno ruim para todos. O pior perigo é olhar para as coisas que Deus está fazendo e por nós não entendermos o que Deus está fazendo, nós decidimos no nosso coração não viver e pior, impedir outros que vivam. Quando nas tuas atitudes você impede outros de viver aquilo que você não entende de Deus, que é de Deus, nós corremos o risco de rejeitar e zombar daquilo que Deus faz.
E temos que assumir os riscos. Talvez, quando a Diana subiu com 2 filhos mais velhos, no teu coração, oxe, agora pode, é. Mas o Espírito que tinha preparado tudo isso, só não cabia na nossa lógica humana, porque para nós, 1 e 1 são 2 e acabou. A religiosidade, às vezes as nossas convicções humanas, impedem de vivermos o que Deus quer fazer fora da nossa lógica. Eu estava falando com outro casal, ontem foi maravilhoso o Elton. Eu estava falando com outro casal e eu falava assim, sabe o que mais me impacta de verdade? É que eu sei que eu não tenho estereótipo de pastor nenhum. E o que mais me satisfaz é sentar depois com a pessoa e a pessoa falar, pastor, ele não fala isso que tem... Mas não pensava que ia sair nada daí não. Eu falei, isso é bom, queridos, porque é Jesus nos ensinando. Presta atenção nisso. Jesus diz assim, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Está falando com um grupo específico, tá? Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês os aceitarão. Como vocês podem crer, se vocês aceitam glória humana um dos outros, e não procuram a glória que vem do Deus único? Jesus, o maior psicólogo que já passou pela terra, ele vai falar assim, ei, vocês só pensam em vocês mesmos. Vocês não procuram entender quem eu sou da perspectiva do Pai, não do seu egocentrismo. Deixa eu te falar, existe um Deus que não cabe no teu entendimento e Ele continua a se mover entre nós. Como vocês podem crer se preocupam apenas com o teu entendimento? Como vocês podem crer se não procuram a glória que vem do Pai, e sim a glória própria? Nós precisamos ser uma igreja que fale muito mais, seja feita a tua vontade, do que seja feita a minha vontade. Querido, para de chegar tarde porque você não gosta das músicas da igreja, querido. Para de determinar o que é bom e o que é ruim. E fala, Deus, se é o pacote completo, se eu preciso, eu vou aqui. Eu não sei as letras. Querido, vem e ergue a tua mão, adora, fala, Deus, vai desse jeito mesmo então. Se é preciso me humilhar, o meu espírito, assim o farei, me dá mais uma chance, Ele vai dar, querido. Qualquer dia, eu já vou avisar, não era para avisar, mas qualquer dia eu vou começar pela palavra. Vocês vão ver se eu não vou. E quando chegarem vão ter uma grande surpresa, vão ter que ficar no louvor, porque só vai ter louvor. Perder a palavra, vão chegar, quando sentar, eu vou falar, se coloque de pé, vamos louvar o Senhor. Me lasquei todo agora. Amém? Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, agora é parafraseando, se eu viesse no modelo que você gosta, você me aceitaria.
E agora vamos falar do último grupo que estava ali reunido. O grupo dos que mergulharam. Há um texto, no mesmo capítulo, Atos capítulo 2, é a mesma história, só no decorrer dela, que diz assim, Atos capítulo 2, versículo 37 em diante. Mel, põe para mim aí, Atos 2, 37 em diante, isso. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pode ir. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Continua. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração perversa. Agora presta atenção. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Volta ali, volta, aí. E os que aceitaram a mensagem, há uma palavra que compungiu-se de coração. Aquelas pessoas precisaram mergulhar. E há um termo de compungidos, que é catanusso, que significa perfurado profundamente, atravessado por aquelas palavras. Queridos, tem pessoas que vão observar e admirar, e falar, uau, Jesus é joia, e não vão mudar. Tem outras que vão falar, não cabe na minha perspectiva humana, então eu não quero, isso aí não é de Deus, isso não é legal. Mas tem outros que serão perfurados profundamente, atravessados, marcados de verdade. O que Deus está fazendo precisa nos atravessar, precisa perfurar profundamente, ao ponto de estar dentro, no nosso interior. Por isso que Deus não busca os admiradores, Deus busca os transformados. Deus não busca os que ficam, não é busca. Deus não deseja que continuamos perplexos e admirados, mas transformados na profundidade do seu ser. Eu li muita coisa para preparar essa mensagem. Eu gosto de alguns homens aí meio eruditos, E eu peguei 2 frases deles. Sproul diz assim: o verdadeiro mover do Espírito sempre produz convicção de pecado e respostas. Aleluia. Querido, nós não podemos sair muito alegre dos cultos, nós temos que sair esbagaçado, arrebentado, falando, hoje passou um caminhão. Sair mancando, sabe? E depois, por isso, querido, não vai ter muito você ao centro do coração de Deus, não vai ter. Eu acho que isso é bom para um outro momento, mas agora é ser perfurado pela palavra, é ser esmagado, é ser profundamente convencido do nosso pecado e querer largar isso e dar uma resposta. John Piper diz assim, hoje o arsenal está grande. John Piper diz, Deus é, presta atenção nisso, querido. Deus é mais glorificado quando corações são profundamente afetados pela verdade.
Não é quando você sai falando, uau, que legal. É quando você é profundamente afetado pela verdade. E a verdade às vezes dói, querido. Nós não gostamos de ouvir assim, ei, você está fazendo errado. Ei, você precisa se converter. Ei, para de fofocar. Para de falar mal do irmão. Nós não gostamos disso. Nós gostamos de ser massageados, elogiados. Mas a Bíblia fala que houve um grupo de pessoas que foi atravessado pelo que aconteceu em Pentecostes. E essas pessoas mudaram o mundo. E continuam mudando. Quem você é diante de tudo isso? Você vai viver ou deixar passar o que Deus está fazendo? Quem seremos nós diante de tudo isso? Esses são os 3 grupos que estavam lá. Os que ficaram admirados, mas não mudaram. Os que não entenderam e criticaram. E os que ouviram, entenderam e foram atravessados pelo poder de Deus. E foram batizados e renunciaram e se arrependeram e mudaram de vida. Agora, existe uma postura que o Espírito falou assim ao meu coração. Essa é a postura que eu espero da minha igreja hoje. A mesma postura que Pedro teve diante disso. É a postura que o Espírito espera de você na tua família, na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, na tua igreja, onde for. Pedro disse assim, ó. Então Pedro se levantou com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar isso, ouçam com atenção. E ele começa a falar o que o Espírito estava fazendo. No nosso meio vão ter os admirados e perplexos. Nos nossos meios vão ter os murmuradores e críticos. Mas quando nós somos atravessados e transformados, nós começamos a mudar a nossa postura e nós nos levantamos. A Bíblia diz, então Pedro se levantou. Ah, igreja, chegou a hora de você se levantar. Quer ver uma coisa? Nós não temos professores suficientes, porque agora abrimos uma nova sala do Poeminhas. Uma sala que vai cuidar só dos 4 e 5 anos. E eu, como Pedro, me levanto e falo assim, você pode ajudar. Não fica adormecido, você pode ajudar. Por que você vai se esconder se você um dia já recebeu de Deus? Ah, mas, ei querido, o reino tem que ser expandido. Não fique admirado e perplexo. Não fique lá só esperando ou criticando. Chegou a hora de se levantar, então já saibam. Se você gosta de trabalhar com Poeminhas, nós estamos precisando de professores. Ei, homens, nós estamos precisando de pessoas que ajudem lá no Sentinela. Ei, igreja geral, nós precisamos de pessoa para o staff, nós precisamos de pessoas para house mix ali, nós precisamos de pessoas para a direção do culto. Vai, líderes, me lembrem aí. Nós precisamos de pessoas para o welcome, nós precisamos de pessoas que venham orar, a sala de oração. Que mais? Que mais? Nós precisamos, não estou entendendo, mas precisamos também.
Nós precisamos de pessoas, queridos. Ei, se levante e comece a agir. Comece, levante-se. E Pedro se levantou e em alta voz começa a exercer autoridade. Alta voz significa autoridade. Ei, você não está ainda enturmado com a igreja, mas vem comigo, eu vou te enturmar. Alta voz significa autoridade. Ei, igreja, para de ser apática, pelo amor de Deus. E dirigiu a multidão. Sabe o que é? Você tem que ir à multidão, não é a multidão que vai vir para você. Chegou a hora, como a Auri falou, de nós começarmos a invadir os hospitais novamente, de nós começarmos a invadir as faculdades novamente, de nós começarmos a invadir as casas novamente, de ir para as ruas novamente, com uma voz forte, igreja. Se coloque de pé, se coloque de pé. Comece a orar, não espere por mim.